Iniciando aqui a gravação, né? Então, bom dia a todos. O Vladimir mandou até um link agora no grupo da gravação da aula de ontem, né? Se alguém perdeu, tem lá a gravação. Só que ali não é o canal onde eu vou estar colocando as aulas que eu falei que ia gravar de menos tempo, né? De 10, 15, 20 minutos. Eu vou colocar numa playlist, em um único canal, que vai ficar na sequência. Vai ficar a primeira aula, a de hoje e os vídeos pequenos. Vou fazer isso hoje à tarde, tá? Hoje à tarde ou amanhã eu devo estar colocando lá. E sempre que eu fizer, eu ponho no link para vocês verem. Em todo caso, o link que o Vladimir enviou é sempre útil, então você vai lá, clique e pode assistir por lá também, tá? Eu digo assim porque os vídeos que eu vou enviar de tempo menor, eu vou gravar aqui diretamente, né, offline, eu gravo, edito e disponibilizo lá e coloco num único local para ficar mais fácil de você assistir numa sequência, porque aí o conteúdo fica organizado na sequência, tá bom? Então, assim, essa tela que vocês estão vendo aqui, ontem eu falei das primeiras noções da geometria, né? As noções básicas de geometria que dão início às questões de postulados, né? Aqueles postulados que a gente viu ontem. E esses postulados, eles tinham a ver com os conceitos fundamentais de ponto, certo? Reta e plano, certo? Então, não sei se vocês conhecem, né? Quem daqui conhece, se alguém conhecer, pode mencionar. Esse programa é o GeoGebra, certo? O GeoGebra, ele é um programa que ele é feito para fazer figuras, né, geométricas, você vai utilizar para fazer gráficos, e ele faz algumas outras, ele tem algumas outras funcionalidades. No nosso caso, ele é bem interessante para a gente ilustrar algumas coisas que a gente fez ontem. Alguns de vocês já usou o GeoGebra, já conhece, já ouviu falar, já... Sim, né? Eu estou vendo aqui as pessoas se manifestando, então eu acho que... Mas sempre tem uma ou outra pessoa que talvez nunca tenha usado, nunca tenha visto. Eu aconselho, né, que vocês baixem esse programa e utilizem, né, no computador de vocês, porque ele é uma ferramenta muito útil para quem vai ensinar geometria. Ele é uma ferramenta muito útil. Então, o que é que você faz? Deixa eu colocar aqui. Eu vou mostrar só algumas funcionalidades básicas, né? Porque a minha intenção não é falar do programa em si. Só para a questão de facilitar para nós aqui, ó, quando você clica num botão aqui em cima, ele mostra aqui embaixo, vocês estão vendo aqui, ó, a função daquela coisa que você escolheu, por exemplo, ponto. Ele coloca aqui embaixo, ele estão vendo aqui no canto inferior esquerdo, ele coloca ponto sobre uma posição reta, função. Aí tem a opção de ajuda. Por exemplo, vamos marcar ponto. Aí você vai marcar um ponto aqui. Você marcou o ponto A. Aí ele dá as coordenadas do ponto aqui. Se você olhar na esquerda, ele tá, o ponto A tem coordenadas menos 4,73 e 1,77. Ou seja, ele tem um valor negativo no x e um valor positivo no y. Aí lembra que ontem a gente falou o seguinte, os postulados bem básicos, né, aquelas primeiras noções que tem a ver com ponto e reta. Então, por exemplo, a gente viu que por um ponto passam infinitas retas. Então, dado esse ponto aqui, se eu escolher fazer uma reta, né, passando por esse ponto, eu tenho essa reta aqui, já marcou outros pontos, B e C, né? Eu poderia fazer uma outra reta, passando por A aqui. Opa, eu acabei usando uma funcionalidade que não era para usar. Essa reta passando por A. Posso fazer mais uma outra aqui. Mais uma outra. Opa, outra. Ou seja, vocês percebem que eu estou fazendo aqui uma quantidade de retas que eu quiser. Eu posso fazer a quantidade que eu quiser, escolhendo todas elas passar pelo ponto A, que é esse ponto central. Então, aquela noção que a gente falou ontem, que os postulados, que alguns deles são dados sem a necessidade de demonstrar. Ou seja, são postulados que você, por observação,
por observação, você conclui o que é que ele está dizendo. No caso aí, eu estou fazendo um ponto e por esse ponto passando infinitas retas. Claro que eu fiz aí uma quantidade finita, mas se eu continuar, nunca vai ter fim. Qualquer reta que eu quiser, eu posso colocar, passar pelos pontos A e vai sempre existir uma reta passando por aí, certo? Ok. Vamos supor agora que você vai fazer o seguinte. Vou abrir aqui outra página. Se você olhar aqui, eu quero agora fazer 2 pontos, né? Vou marcar aqui um ponto A, vou marcar um ponto B, quero um segmento que liga eles dois. Então, ó, se você pegar 2 pontos, vai ter uma única reta passando por A e B. Por quê? Se você pegar uma reta que passe por A, qualquer uma outra reta que passe por A, se ela tiver que passar por B, ela é a mesma. Vai passar aqui por A. Exemplo. É uma reta paralela. Você pega uma reta... Deixa eu tirar esses pontos. Deixar só o segmento mesmo. Você marcar a reta aqui que passa por A, por B, certo? Então, qualquer uma outra que passasse por A e B, ela teria que coincidir com a reta já existente. Uma reta não vai poder passar por A e B sem... Uma outra reta não vai poder passar pela reta que já passa por A e B sem ser essa mesma reta, certo? O que acontece? Acontece que um outro postulado, que foi o que a gente viu, né? Então, que dado duas retas, dado 2 pontos, existe uma única reta que passa por esses pontos. Se você tiver um ponto e uma reta, também, foi o outro postulado que a gente viu. Se você tiver um ponto e uma reta, você tem essa situação aqui, ó. Você tem uma reta, passa por AB e marcou um ponto C. Aí você pode traçar uma reta paralela, que é paralela à reta que tem A e B, e passa pelo ponto C. Existe uma única também. Você pode colocar aqui uma reta que dado esse ponto, né? Você vai ter uma reta. É porque a funcionalidade dele aqui não é essa e eu estou querendo forçar. Você tem que escolher o ponto, depois fazer a reta. Aí você consegue uma reta paralela que passa pelo ponto C e é única, porque se você tiver uma outra reta que passa por C e é paralela a B, ela vai coincidir com essa, certo? Porque se eu fizer uma outra reta paralela aqui em cima, ela é paralela às duas, mas aí ela não passa pelo ponto C, certo? Enfim, aí aqui tem várias coisas que a gente vai usar depois. Eu vou em algumas aulas, né, que a gente precisar utilizar gráficos, fazer os desenhos, eu vou usar o GeoGebra porque fica mais fácil da gente visualizar do que só rabiscar lá no livro, bom? Então, eu vou sair aqui um pouquinho do aplicativo, sair um pouquinho aqui do GeoGebra, parar aqui essa apresentação aqui. Vamos voltar lá no livro, né? A gente vê quais foram os conceitos que a gente viu ontem, o que é que a gente tem a continuar aqui a aula de hoje. Se alguém perdeu a aula de ontem, a gente está usando esse livro, né, Fundamentos de Matemática Elementar. Então, que a gente parou na parte inicial das primeiras noções, né? E ficou aqui faltando a gente entrar na parte de relações entre
esses postulados de existência. Vimos todas esses teoremas aqui que tem a ver com os postulados, certo? Nós encerramos falando também da posição das retas, né? Nós vimos que são as posições de retas quando são reversas. Concluímos aqui essas três condições, né? Que elas, dadas duas retas distintas RS, elas podem ser concorrentes, quando tem um ponto comum, paralelas, quando elas não se encontram, e reversas, quando não existe um plano que contém essas duas retas. Certo? Você pode fazer o desenho de mais de uma forma. Uma sugestão minha, eu aconselho a vocês, é sempre nesses livros, dar uma olhada nos exercícios resolvidos. Né? Porque os exercícios resolvidos, eles auxiliam nas ideias que se usa para os que têm a resolver. Depois, nas aulas com os monitores, eu vou pedir para reforçar alguns desses exercícios resolvidos, tá? Para vocês fazerem. Passar de forma rápida aqui, né? Sobre alguns resultados que são relacionados a interseções, certo? O que acontece se nós interceptarmos retas e interceptarmos planos? Por exemplo, você tem que imaginar o seguinte: interseção de retas, o que se espera é que você obtenha planos, certo? E interseção de planos, o que se espera é que você tenha retas, né? Até mesmo plano, como se coincidem também, né? Mas, no geral, você tem que ter uma noção geométrica daquilo que vai obter quando você fizer essas interseções. Só que essas coisas você se baseia em postulados, que, como eu falei, que você tira os resultados através de observações. Então, vamos lá. Você pega dois planos distintos, Se esses planos distintos ele tem um ponto em comum, então eles têm pelo menos um outro ponto em comum. Ele está dizendo o seguinte, que dois planos não podem conter somente um ponto em comum. Tá? Por exemplo, se você imaginar que esse é um plano. Se eu pegar um outro plano para interceptar isso aqui, vou colocar aqui embaixo. Vendo que esse plano aqui cortou isso, ó, ele passou lá para baixo. Esse aqui eu vou chamar o plano alfa 1 e esse aqui de alfa 2. Se você imaginar, ele tem esse ponto aqui em comum nele interceptou. Ele não poderia ter só esse ponto aqui. Um plano não vai interceptar um outro plano somente um ponto. Ele diz assim, que se ele tem um ponto em comum, então ele tem pelo menos um outro ponto em comum. Aí, raciocine um pouquinho comigo. Se ele tem um ponto em comum e tem outro ponto em comum, ele tem dois pontos em comum, um A e um B. Aí lembra de ontem, e que eu acabei de falar agora há pouco? Então, se eu tenho dois pontos, eu tenho uma única reta que passa por eles. Ora, então, se ele tem dois pontos em comum, ele também vai ter uma reta. Ou seja, ele vai ter a reta que passa por A e B e está no plano alfa 1. Por exemplo, eu posso estender aqui e eu concluo que a reta R pertence ao plano alfa 1. Certo? Ou posso ser mais formal aqui. A reta está contida nesse plano. E os pontos A e B pertencem à reta. Ou seja, se eu tenho dois pontos em comum em um plano, eu vou ter logo uma reta. Certo? Que é isso que diz o teorema de interseção. Olha aqui o que ele fala. Se dois planos distintos têm um ponto comum, então a interseção desses planos é uma única reta que passa por aquele ponto. Que é isso que eu acabei de desenhar. Ou seja, se ele tem um ponto comum, ele vai ter um segundo, consequentemente ele tem logo uma reta. Ele tem uma reta em comum. Então a interseção de dois planos, ele vai dar uma reta. Imagine, para você se situar de forma bem fácil, as paredes de uma casa. Né? Você tem aqui uma parede e aqui você tem outra parede. Aqui embaixo é o piso. Então, esse canto, onde as paredes se encontram, é um segmento de reta. Esse aqui é uma reta, esse aqui é um plano, e esse aqui é um plano. Então, quer dizer que o canto é uma reta que está em comum aos dois planos. Então, ok. Agora, como esses planos se interceptam, aí vai depender da posição dos planos.
Nesse caso aqui, os dois desenhos que nós fizemos são desenhos onde o encontro forma 90 graus. Eles estão se encontrando, fazendo uma interseção de 90 graus. Mas, obviamente, não é sempre assim, né? Ele pode ter uma angulação, que a gente chama de interseção, por um ângulo, que eles são oblíquos, né? A gente vai ter uma interseção planos, sem necessariamente esse ângulo ser de 90 graus, por exemplo. Aqui, no geral, os desenhos, quando a gente coloca, fica mais visível a gente olhar assim, um ângulo de 90 graus, porque fica mais visual. Mas você pode imaginar assim, ó, com a inclinação. Essa inclinação aqui. Meio que é assim, como se fosse um X. Aí você percebe que o ângulo não é de 90 graus, você pode ter uma inclinação. Certo? Essa palavra, planos secantes, tem a ver com o que a gente acabou de fazer. É só um nome. Definição: se tem dois planos distintos que se interceptam ou se cortam, eles são chamados de secantes ou concorrentes. Lembra que lá nas retas, quando você tinha duas retas que se cortam, elas eram concorrentes? Essa mesma ideia das retas vale para os planos. Então, a gente diz que os planos são concorrentes. Ou, se preferir, com a linguagem mais usual para planos, a gente diz que esses planos são secantes. Ou seja, eles se cortam, né? Então, esses planos que se cortam a gente chama de planos secantes, certo? E a interseção desses planos é sempre uma reta. A reta comum, ou seja, o que está nessa interseção aqui, é uma reta, certo? Umas observações que a gente tem que fazer aqui é o seguinte, que a interseção de dois planos distintos, para você obter essa interseção, basta obter dois pontos distintos comuns a esses planos. Que é assim. Ele está dizendo que se você pega um plano aqui, pega dois pontos distintos, A e B, aí eu quero um plano secante. Então, eu vou pegar esse ponto A e esse ponto B, pertencente também a esse outro plano que corta eles aqui. Aí esse ponto A e B, eles estão em comum, tanto a esse plano vertical quanto esse horizontal. Vou fazer um tracinho aqui, esse tracinho tanto pertence a esse que está na vertical, quanto esse tracinho também pertence a esse que está na horizontal. Né? Para se provar que três ou mais pontos do espaço são colineares, basta provar que eles pertencem a dois planos distintos. São consequências, né? Aí tem alguns exercícios, alguns são mais de você revisar o que foi dito, ó. Classifique em verdadeiro ou falso. Se dois planos distintos têm um ponto em comum, então eles têm uma reta comum que passa pelo ponto. Isso é verdade? Ó, dois planos distintos têm um ponto em comum, então eles têm uma reta comum que passa pelo ponto. Isso é verdade? Porque assim, foi o desenho que eu fiz. Foi aquela primeira observação que ele fez lá, que se dois planos se interceptam, em um ponto, ele tem no mínimo mais um ponto. Aí, se ele tem dois pontos, ele tem logo uma reta. Então, dois pontos distintos têm um ponto comum, então eles têm uma reta em comum logo, passa por esse ponto. Assim, se ele tem um ponto em comum, ele vai ter dois. E se ele tem dois, tem uma reta que passa pelos dois. Então, isso é verdade. Enfim, é só para instigar em vocês o raciocínio, né, em cima do que a gente falou. Vocês pensem um pouquinho aí nesses exemplos, né? Peguem essas questões e pensem um pouquinho. Ó, exemplo do que a gente acabou de falar. Dois planos secantes têm infinitos pontos comuns. Isso é verdade? Dois secantes são planos que se cortam, né?
Se eles se cortam, vamos raciocinar comigo. Se eles se cortam, então eles têm essa interseção que é uma reta. Dois planos secantes têm infinitos pontos comuns. Se eles se cortam em uma reta, então eles têm uma reta em comum. Se eles têm uma reta em comum, então ele tem infinitos pontos, porque uma reta é formada por infinitos pontos. Não existe esse negócio de ter uma quantidade finita na interseção de retas. A quantidade é infinita, certo? Então, se eles são secantes, eles têm uma infinidade de pontos em comum, porque eles possuem, na verdade, uma reta. Então, se eles possuem uma reta, eles têm uma infinidade de pontos. Tá claro? Pronto, então, tem alguns exercícios aí. O ideal é a gente dar uma olhada nesses resolvidos, né? Eu vou pedir para os meninos, os monitores, dar uma olhada com vocês nessas questões resolvidas, né? Vou pedir que eles façam algumas dessas questões resolvidas e logo em seguida vocês vão fazer as questões que estão para resolver, que são semelhantes, às questões que eles que vão estar resolvidas. Você vai pegar as questões resolvidas, ver mais ou menos como é que elas funcionam e selecionar exercícios da mesma forma, ou seja, parecidos, certo? E se resolve com a mesma ideia, certo? É o seguinte, que uma reta é paralela a um plano se eles não têm ponto em comum. Então, primeiro que você pensa assim, eu não vou fazer a figura que já está feita aí. Vocês estão vendo essa figura aqui, né? A figura aqui está bem clara. Você tem um plano alfa aqui embaixo, tem uma reta aqui acima. A reta, ela faz um ângulo, né, de tal forma que não tem inclinação. Ou seja, ela está na mesma posição do plano lá em cima. Dessa forma, você garante que não tem nenhum ponto em comum. Ou seja, não existe nenhum ponto em comum entre essa reta e esse plano. Certo? Não existe nenhum ponto em comum. Então, essa é a condição para que eu tenha uma reta e um plano paralelos. Como a gente disse que a reta é paralela ao plano, se acontecer isso. A notação aqui, ó. A reta aqui, ele usou a letra A, eu prefiro o R, né? Porque o A dá mais ideia de ponto. Tá? Então, ó, o A é paralelo a alfa, se somente se quer dizer que isso implica nisso e isso implica nisso. A interseção entre o plano e a reta é vazia, não tem nenhum ponto comum. Então, daí é condição necessária e suficiente. Então, sabendo disso, então você já entendeu que são a condição de paralelismo entre uma reta e um plano. Então, sabe disso. Então, teorema de existência de retas e plano paralelo. Então, condição suficiente. Suponhamos que eu queira determinar, né, se uma reta não está contida no plano, quero saber se ela é paralela a esse plano. Então, você tem aqui um desenho assim. Vamos imaginar que eu tenho um plano aqui. Ele diz assim, ó, se uma reta não está contida num plano e é paralela ao plano, então ela também é paralela ao plano. É semelhante ao que está lá em cima. Se essa reta não está contida num plano e ela é paralela a uma reta do plano, então ela é paralela ao plano. Basicamente é o seguinte que ele está dizendo. Pega o plano e pega uma reta que está em cima do plano. Então aqui é a reta S. Aí, se você tiver uma reta aqui paralela a S, eu vou pegar uma reta R, então colocar aqui embaixo, não tem nada, tanto faz, está em cima e embaixo, R. Isso que está dizendo aqui é assim, só dizer que se uma reta que está no plano alfa é paralela a uma reta R, então, ou seja, S ela está no plano alfa e o S é paralela a R. Então, você conclui que a própria reta R é paralela ao plano. Claro, isso é muito fácil. Porque se um plano é paralelo a uma reta, e essa reta é paralela a outra reta, então existe aquela transitividade que a gente viu ontem, né? Então,
uma reta A paralela a uma reta B, a reta B paralela à reta C, então A é paralela à reta C. Então, logo, existe a relação direta do plano com R, certo? Pega a mesma reta B contida no plano beta. Então, essa reta B está contida também em beta, já que ela está na interseção. Se ela está na interseção, então o B está tanto em alfa como está em beta. Só que alfa é diferente de beta, os planos são diferentes. Aí você tem, ora, eu tenho que B pertence, minha reta pertence não, está contida. Minha reta B está em alfa e minha reta B está em beta. Então, se ela está nas duas, então a reta B está na interseção. Certo? Então, é simples. O que ele faz o restante? Né? Se A e alfa tem um ponto comum P, então o ponto em comum P, ele está dizendo assim, se eu tenho uma reta plano, aqui é a reta de A. Aí se ele dizer que tem um ponto P em comum, então esse ponto P ele está na reta A e a reta A está contida no plano beta. P pertence à reta A e A está contido no plano beta. Logo, o ponto P pertence ao plano beta. Certo? Aí, como o P está em beta e o P também está em alfa, ou seja, o ponto P ele pertence à reta A para o plano beta, o ponto P pertence ao plano alfa. Certo? Então, o P pertence à reta B, que está em alfa. Porque você tem uma reta no plano alfa que passa por P, né? E determina uma única reta que esteja no plano alfa. Então, o P pertence a A e o P pertence a B. Isso seria um absurdo. Se você tiver isso, então quer dizer que a interseção de A e B é vazia. O que ele está querendo provar aqui é mostrar que essas retas não têm ponto em comum. Ou seja, se você determinar uma reta que esteja em beta paralela a essa reta B que está aqui, então ele pega um ponto P que esteja em uma delas, se você manipular de tal forma que o que ele faz aí é isso, mostrar que esse ponto aqui não está nas duas retas. Ele supõe que tem um ponto comum, né? Suponhamos que essa reta A e B, né? Ele supõe que o ponto P esteja nas duas. Que assim, ele quer mostrar que essas retas são paralelas. Então, se elas são paralelas, não pode ter ponto em comum. Aí a prova é feita por absurdo. Ele supõe que existe um ponto em comum, aí ele chega em algum absurdo. Qual foi o absurdo? Ele mostrou que tem um ponto que está... aliás, pega o ponto A e o alfa, supondo que eles têm um ponto em comum. O plano alfa com a reta A que está fora dele, e é paralela. Se eles tivessem um ponto em comum, você concluiria que a reta A e a reta B também teriam um ponto comum, mas a reta A e a reta B, elas são paralelas. Não pode ter um ponto comum. Assim, só para clarear, né? Ficou um pouco confuso. Ele está pegando um plano alfa e uma reta A paralela a ele. Ele quer mostrar que não tem ponto em comum, ou seja, ele vai mostrar que realmente são paralelas, uma vez que essa reta aqui está num plano assim, né? Aí o que ele vai fazer? Ele pega um ponto numa reta aqui embaixo, certo? Supõe que esse ponto estivesse nessa reta aqui de cima. Aí ele vai concluir que isso é um absurdo, porque de início a gente sabe que essas retas A e B são paralelas. Então, se ele pega um ponto P que está em alfa e esse ponto P pertence à reta A, se isso aqui acontecesse, a conclusão é que o ponto P teria que estar em A e teria que estar em B. Claro, se o ponto P está aqui, nesse plano alfa, e você supôs que ele está na reta A, obviamente você vai ter que concluir que ele tanto está na reta B quanto está na reta A. Mas isso é um absurdo porque o A e o B são retas paralelas. Então, a prova por absurdo que ele fez foi supor
a existência desse ponto comum. Então, não existe. Certo? Posições relativas de uma reta em um plano. Então, assim, quando você pega uma reta em um plano, você tem o que a gente chama de posição relativa, que é como esse plano e uma reta podem se apresentar. Por exemplo, você pode pegar um plano alfa e uma reta que está em cima do plano. Então, essa reta aqui passa pelo ponto, aqui um ponto aqui, eu vou chamar de A e B, é porque ele usa a letra A para reta. Eu prefiro um R, né? Então, a reta está contida no plano, é uma situação, você tem um plano alfa e uma reta que está em cima dele. Então, aqui é a primeira condição, então, você tem uma reta que está contida no próprio plano. Se eles têm um único ponto comum, quando é que uma reta tem um único ponto em comum com o plano? Quando essa reta fura o plano, ela intercepta, nesse desenho aqui. Eu tenho o plano alfa, a reta aqui, ela corta, ela fura o plano, então esse ponto onde ela fura, a gente chama de ponto de interseção. Ela tem um único ponto comum. A interseção com alfa é um ponto P. E a outra condição é nenhum ponto comum, que é essa que a gente acabou de ver agora, que é quando uma reta é paralela ao plano. Então, se a reta é paralela ao plano, então acontece isso. Ó. Tem uma reta lá em cima, ela não tem nenhum ponto interceptando pelo de baixo. Né? Tanto pode ser aqui em cima quanto desenho aqui embaixo. Não importa. O importa que ela não vai ter nenhuma angulação de tal forma que ela não fure esse plano em canto nenhum. Então, ela pode estar totalmente contida no plano, as condições aí, elas podem estar totalmente contidas no plano, né? Esse primeiro desenho. Ela pode interceptar em um único ponto, esse segundo desenho, e ela pode não ter nenhum ponto comum, esse terceiro desenho, certo? E as retas reversas, né? Como é que fica essa questão? Vamos tentar deixar clara aqui a definição e o entendimento dessas retas que a gente chama de reversas. Lembra da definição. O que seriam retas reversas? Quando você tem duas retas que não estão no mesmo plano. Você vai ter que fazer um desenho igual esse primeiro aqui. Ou esse desenho. É um plano que contém uma reta. Então, a outra reta, ela está fora desse plano. Certo? Ela está fora desse plano. Aí você tem aqui essa reta S. Certo? Analisando aqui, você sabe que essa reta R e essa reta S, elas não vão ter ponto comum pelo fato de que esse plano contém a reta R, mas não contém a reta S. Existe aquela situação da reta S interceptar o plano aqui, é possível, é a segunda condição. Por exemplo, o desenho aqui, ó. Tem duas condições, né? Porque essa reta S, ela pode não estar contida no plano alfa, mas aí você pode se perguntar, mas a reta S, ela pode, de repente, interceptar o plano? Aí você tem essa figura aqui, certo? O que é que acontece? Você pode ter uma reta que esteja em S, certo? Aí a outra reta, ela fura o plano, mas ela não está no plano de baixo. Olha essa reta R aqui, ó. Essa reta R, ela está no plano alfa, ela fura o plano, vou chamar esse plano aqui de beta, de baixo. Ela fura bem aqui, ela passa, mas a interseção da reta R com o plano beta só é esse ponto. Ela não tem um outro ponto em comum, certo? Ou seja, em todo caso, é a situação que você tem que não existe um plano que contém as duas retas ao mesmo tempo. Tem um plano que contém a reta S e a outra reta que está furando ali o plano beta, ela está no plano alfa. Então, são retas que não podem estar contidas no mesmo plano, certo? Então, o que acontece aí é o seguinte:
você tem que analisar o seguinte: o ponto pertence a uma das retas. O que você está querendo analisar aqui? Deixa eu só subir um pouquinho. Está dizendo assim, ó, problemas que se referem a duas retas reversas, R e S, e a um ponto P, devem ser analisados em três possíveis hipóteses. A primeira hipótese é o ponto pertencer a uma das retas. Segunda hipótese, o ponto e uma das retas determinam um plano paralelo à outra reta. Certo? Ou seja, o ponto e uma das retas determinam um plano que é paralelo a uma das retas. E a terceira é o ponto e qualquer uma das retas determina um plano não paralelo a outro. Né? Então, a gente tem aqui as três situações, os três desenhos. Certo? Bom, aqui no primeiro desenho, o plano contém essa reta R, a outra reta S está aqui. Então, o ponto que ele se referiu aqui está no mesmo plano da reta R. Então, aqui, esse ponto está no plano da reta R e eles não contêm essa outra segunda reta S. Nesse segundo desenho, o plano de baixo aqui contém S, o outro plano corta o plano de baixo e faz com que a reta R tenha um ponto de interseção. Certo? Então, esse ponto P aqui, por exemplo, ele não está em nenhuma das duas retas. Ó, ele está fora da reta R e fora da reta S. Ele está na interseção dos dois planos, mas ele não está nem em R nem em S. Eu digo aqui porque nós estamos analisando a posição relativa de R e S. A outra situação que ele mencionou, a terceira, foi essa daqui. Ou seja, o ponto P está aqui, o plano beta contém S também, só que ambas, tanto o R quanto o S, elas interceptam a terceira reta, que é essa reta da interseção. Essa reta da interseção. O S passa por ela e a R também. O ponto P ainda está fora das duas, mas está em uma terceira que intercepta as outras duas. Certo? Então, são situações de posicionamento dessas retas. Certo? Bem, se a gente falou de relação de paralelismo entre retas, então faz sentido também nós falarmos de relação de paralelismo entre planos. Certo? Então, simples. Visualmente falando, é a mesma coisa. Você vai analisar os planos e vai olhar se eles têm ponto em comum. Então, obviamente, se dois planos são paralelos, eles não podem se encontrar. Imagina o piso da sua casa e o forro. Eles estão a uma altura, de tal forma que você tem o teto lá em cima, né, o forro, e embaixo o piso. E eles têm uma relação de paralelismo. Se tivesse inclinação, em algum momento eles poderiam se tocar. Né? Mas se eles são paralelos, não pode ter ponto em comum. Mas o que é que acontece? Sabe que tanto o plano de cima quanto o plano de baixo, eles contêm retas. Essas retas são paralelas. Então, você pode determinar se os planos são paralelos, se as retas que estão nesses planos são paralelas. Você tem uma reta paralela no plano alfa e uma reta paralela a uma reta que esteja no plano beta, então essas retas são paralelas. A outra condição de paralelismo que é óbvio é quando os planos coincidem. Obviamente, se o plano A, alfa e o plano beta são os mesmos, se esses planos alfa e beta são os mesmos, o que é que acontece? Eles vão ser iguais. Você está falando novamente de planos coincidentes, ou seja, o plano alfa e o plano beta são os mesmos. Então, você tem a condição de paralelismo se eles não têm ponto em comum ou se eles são iguais, que são esses desenhos aqui. Bom, de cima aqui eles não têm ponto em comum, você tem um sobre o outro, não se encontram, e a segunda situação de baixo é que eles são coincidentes, ou seja, um é igual ao outro. Se é igual, eles não têm distinção, então são os mesmos. Teorema da existência de planos paralelos. Certo? Como é que você faz para determinar a existência de planos paralelos ou concluir se esses planos são paralelos? O que é que você tem a respeito disso? Certo? Bem, você vai precisar pensar
em planos que contêm retas. Por exemplo, se um plano contém duas retas concorrentes, ambas paralelas a um outro plano, então esses planos são paralelos. O que ele está dizendo é assim. Pega exatamente esse desenho aqui, vou até ampliar ele. Opa! Espera aí, só um minuto aqui que ficou... Deu um erro aqui no... Opa! Se você analisar esse desenho, ele está dizendo o seguinte, você tem um plano beta, pega duas retas concorrentes que estejam nesse plano. Tá aí o plano beta com a reta concorrente A e B. Reta concorrente, lembra, tem ponto comum. Então, você pegou uma reta A, uma reta B e um ponto O em comum. Se essas duas retas são paralelas a um outro plano, então esses planos entre si são paralelos. Certo? Nesse caso aqui, esses planos estão sobre essas retas estão sobre o plano beta. Essas retas são paralelas ao plano alfa. Então, esses planos alfa e beta entre si são paralelas. Por exemplo, então, assim, formalmente é assim. Você pega uma reta A, no plano beta, uma reta B também no plano beta. Certo? A interseção de A e B tendo um ponto O, um ponto em comum, a gente chamou de O. Isso não é vazio, não, é o ponto O. Então, a reta A paralela ao plano alfa, se a reta A for paralela ao plano alfa, e a reta B também for paralela, então o alfa e o beta são planos paralelos, certo? Então, assim, o que nós temos? Esses planos, eles podem ser alfa e beta coincidentes, se eles coincidem, são os mesmos, nesse primeiro desenho. Eles podem ser distintos, paralelos, então não tem ponto comum. Então, alfa e beta, a interseção entre eles é vazia. E eles podem ser planos secantes, então eles se cortam. Então, lembra, interseção de dois planos sempre dá uma reta. Nesse caso aí, o desenho é exatamente esse terceiro aqui. Ó. Tem uma interseção, uma reta em comum. Então, não tem outra situação, né? Porque só tem uma das três. Ou eles são iguais, ou são paralelos, ou então eles têm uma reta em comum. Então, essas são as posições relativas de dois planos. Então, dois planos eles só podem estar em uma dessas três situações. Você pode fazer o desenho invertendo só. Você pode fazer na vertical, esse aqui, esse aqui. Então, esse desenho aqui se encaixa nessa situação. Né? Eles não têm ponto comum, né? Se interceptam, então são paralelos. Essa interseção aqui, ela é oblíqua, né? Ou seja, não tem um ângulo aqui, mas ele não é perpendicular. Se eu quisesse fazer uma situação mais específica, eu quero que eles se interceptem fazendo um ângulo de 90 graus. Nesse caso, você faria a interseção. Opa, aqui, vou desenhar assim, ó. Essa interseção aqui fazendo 90 graus, sem angulação. É um caso particular. Mas as três posições relativas que a gente pode encontrar só são essas daí. Tem umas coisas mais específicas, mas eu não preciso estar falando de tudo, porque como a gente tem um conteúdo muito grande, a gente não pode ver tudo. Não tem como ver tudo.
Exemplo aqui, ó. 3 retas reversas, 2 adulas. O que ele está querendo mostrar aqui? Ele está querendo mostrar que em situações onde você tem mais de 2 planos, né, você pode ter 3 retas em cada um desses planos e estudar a relação posicional, ou seja, entre essas retas, nos 3 planos 2 a 2. Eu tenho a reta R, reta S e a reta T. Então, qual a posição relativa entre elas? A RAS, a RAT, a ST e SR. Então, são posições relativas para retas que estejam em planos distintos. Então, 3 retas reversas. No caso aqui está pegando pelo menos 3 planos. Então, são situações extras que eu vou saltando assim, de acordo com o que a gente tem que focar, né? Porque assim, como o conteúdo é muito extenso, é hora que a gente fale apenas daquilo que é mais importante, certo? Outra coisa importante é a questão do ângulo de duas retas. Por exemplo, eu falei de retas perpendiculares, ou planos perpendiculares, na interseção fazendo um ângulo de 90 graus, que a gente chama de retas ortogonais. Você tem uma reta assim, outra assim, quando elas fazem um ângulo de 90 graus na interseção, elas fazem um ângulo de 90 graus na interseção, a gente chama isso de retas ortogonais. Pegando duas retas, uma reta R e uma reta S. Elas se interceptam aqui, suponhamos. Ela forma um ângulo aqui no meio. Tem um ângulo aqui no meio, chamado de θ, esse ângulo. Esse ângulo, ele vai ser medido, né? Ele tem uma medição, e a posição equivalente a essa aqui, que é o que eu falei de 90 graus ortogonais, é quando o θ é 90 graus. Em 90 graus, aí é o que a gente chama de retas ortogonais. Então, o que é que acontece? Na notação, a gente faz assim, ó, do jeito que ele escreveu aqui. Eu tenho a reta A, tenho o vértice O e tem a reta B. A gente escreve a reta primeiro, aí no meio a gente coloca o vértice, com esse chapéuzinho, e coloca a outra reta aqui. Isso aqui quer dizer que é um ângulo, certo? Então a gente pode chamar isso aqui, por exemplo, de RS, o ângulo RS. O que é que ele fez? Ele pegou essa reta R e juntou com essa reta S. Ele pegou a reta R aqui e juntou com a reta S aqui. Aí ele observou o seguinte: chamar de A, B o segmento e O. Esse ângulo aqui que ele chamou de AOB é o ângulo referente a essa abertura entre a reta R e a reta S. E esse ângulo, quando ele é exatamente 90 graus, ele fica nessa posição e a gente usa esse símbolo aqui, né? Quer dizer que ele tem 90 graus. Certo? Aí aqui vamos ter alguns resultados relativos à abertura desses ângulos, né? Sobre o quanto eles... o que eles podem apresentar. Vou mencionar diretamente a parte de ser ortogonais. Aqui eu vou só imaginar o seguinte: dois ângulos têm lados com sentido respectivamente concordantes, então eles são congruentes. Isso aqui é só uma questão de igualdade, né? Quando você tem... vou imaginar aqui esses dois planos, né? Plano alfa linha e plano alfa. Você tem aqui uma reta B', uma reta linha e um vértice O'. Tem a reta A, a reta B e o vértice O. Está dizendo assim, quando essas aberturas elas coincidem, né, de tal forma que elas são as mesmas, a gente chama que esses ângulos são congruentes, são iguais.
Está dizendo aí, na verdade, que o A', O', B' coincide com o A, O, B. Então, se a abertura é a mesma, então os ângulos têm o mesmo tamanho. Então, eles têm a mesma medida e a gente chama isso de congruentes, certo? Enfim, não é o que interessa. As retas ortogonais, como eu falei, elas formam um ângulo reto, aí tem uma notação específica para isso. A gente diz assim, você põe que tem uma reta R e ela R, ela faz esse ângulo de 90 graus com a reta S. A gente diz que R é ortogonal, é esse T invertido, a reta S. A reta R é ortogonal à reta S. A gente usa a palavra ortogonal, que é para dizer que elas fazem um ângulo de 90 graus. Tá certo? Vamos analisar aqui alguns exercícios aqui de verdadeiro ou falso. Classifique em verdadeiro ou falso as afirmações. As duas retas perpendiculares são sempre concorrentes. O que vocês acham? Duas retas perpendiculares são sempre concorrentes? Essa é fácil. Concorrentes são retas que têm um ponto em comum. Se elas são perpendiculares, elas se tocam fazendo um ângulo de 90 graus. Então, elas são concorrentes. Isso é falso. Isso é verdadeiro. Tem aí retas perpendiculares. Elas se tocam fazendo um ângulo aqui de 90 graus. Certo? Então, se elas se tocam, elas satisfazem a condição de ser sempre concorrentes. Retas concorrentes, lembra, tem que ter um ponto em comum. Não importa a posição, importa ter um ponto em comum. Então, se elas são ortogonais, por definição, é quando elas se cortam fazendo um ângulo de 90 graus. Então, elas são perpendiculares. Também é verdadeiro, né? E se elas fazem um ângulo de 90 graus, a gente chamou esse nome de perpendiculares, ou ortogonais. Isso é verdadeiro, isso é verdadeiro. Se duas retas são perpendiculares, então elas formam um ângulo reto. Sim. Verdadeiro. Volta disso daqui. Se duas retas são ortogonais, então elas formam... Se duas retas são ortogonais, então elas formam um ângulo reto. Duas retas que formam um ângulo reto podem ser reversas. Duas retas perpendiculares a uma terceira são perpendiculares entre si. Isso aqui vocês vão raciocinar. Vocês podem, por exemplo, fazer o desenho e observar. Lembrando ó, que as definições são essas, né? Então, você tem para C. Aí, será que elas são perpendiculares entre si? Por exemplo, vou fazer isso aqui. A reta A é perpendicular a B. E a reta A, vou fazer assim. Só para você raciocinar um pouquinho, essa daqui. Vou pegar o seguinte. Aqui assim. Ó, A e B são perpendiculares. A e B são perpendiculares. B e C também são perpendiculares. Aí a minha pergunta, A é perpendicular a C? Existe a relação de transitividade? Ó, A e a B, que é essa horizontal, elas fizeram um ângulo de 90 graus aqui. Então, elas são perpendiculares. A B também faz um ângulo de 90 graus com a C aqui. Então, são perpendiculares. Aí a A é perpendicular a C? Eu acho que não, porque no caso teria que ter uma reta, não? Da A para C. Exatamente. Se você olhar Elas aqui... são paralelas. Exatamente. Se você olhar aqui, na verdade, a A é paralela a C.